Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle. E hoje eu tô aqui muito feliz de trazer pra vocês esse vídeo que é de um quadro que vocês gostam muito daqui do canal, que é do perfil dos personagens, no caso de Rebelde, né? Eu vou trazer aí pra vocês o perfil da Emília, da Andy, da Jana, da MJ, do Sebas, do Dixon, muita gente, do Esteban e do Luca. Pra quem não sabe, esse é um quadro que eu faço com base na análise da construção do personagem, né, em que outros personagens do ator pode ter se inspirado. Eu falo um pouco aí dos trejeitos deles em cena, o que cada característica adiciona à construção do personagem. Eu sou atriz, então eu faço essa análise com muito carinho pra vocês. E antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pelo atraso, né? Era pra esse vídeo ter saído no sábado, mas eu fiquei sem voz, gente, só consegui gravar ele hoje. Então, agradeço muito quem aguardou esse vídeo. Não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais também. Tenho certeza que você vai amar meu trabalho lá no Instagram. Tem look inspirado em personagem, várias outras coisas. E não esquece de se inscrever aqui se você é novo aqui no canal, fechou? Peço até desculpa que talvez a minha voz fique meio assim, né? Porque ainda não voltou assim 100%, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco da Jana, que por mais que não pareça, ela é uma personagem que é complexa de se construir quando você vai interpretar ela. Ela fica numa linha ali muito tênue entre ser a mocinha e não ser chata. Claro que tem gente que vai achar ela chata, porque, gente, tem 8 protagonistas na série pra cada um se identificar mais com um ou com o outro, tá? Você não vai amar todos, você também não vai odiar todos. Então, assim, enfim. E ela, por ter um background musical mais sólido do que os outros, ela acredita que ela pode ajudar os amigos dela nesse ponto, dando conselhos e tudo mais, por mais que eles se achem autossuficientes, né? Eles estão também no direito deles de achar. Por ela estar na mídia desde muito nova, ela é uma personagem bem fechada, então é muito difícil de você contracenar com outros personagens e cenas onde você é um personagem fechado, porque você não pode demonstrar demais suas expressões, as suas emoções, mas ao mesmo tempo você tem que ter aquilo no olhar, né? Porque a principal ferramenta do ator é o olhar. Inclusive, a Azul Guaita, que é a atriz que interpreta a Hannah, né? Ou Jana, ela tem um olhar muito expressivo. Ela se blinda muito, assim, de expressar os seus sentimentos, né? Muitas vezes ela fica triste e só sai, assim, de cena. E ela também é muito podada pela própria mãe dela. A gente viu isso naquela cena onde ela tava fazendo uma sessão de fotos ali e tal. E dela foi pegar um macaron e a mãe dela já falou, não, você não pode, sendo que a menina, gente, é um palito. E, assim, ela só conhece essa realidade de ser a garota perfeita. Ela foi criada pra ser essa garota perfeita, pra ser a capa de revista e tal. E isso justifica as atitudes dela de sempre querer ajudar e de querer ter uma solução pra tudo, né? Ela tem essa síndrome, assim, de super-heroína. É assim que ela se vê desde nova e não é por opção dela. É uma coisa que se tornou intrínseco nela por causa da forma com que ela foi criada, né? E também na frente dos holofotes. A Jana seria a nossa referência, né? Entre aspas, pra Mia Colucci atualmente, né? Só que elas foram concebidas de forma muito, muito, muito diferentes, assim. A Mia é uma personagem muito mais dramática, extrovertida e muito mais exagerada do que a Jana, né? Que é bem mais contida. Mas uma coisa que é uma característica comum entre as duas é que ambas vêm de uma família, de um lugar, assim, de um lugar na vida, que elas têm que ser perfeitas. E ambas também são inicialmente duvidadas, né, por causa do seu talento, mas, né, mostraram que tem muito. E também as duas têm um senso de liderança. Eu acho a Jana uma personagem interessante, né, eu quero muito ver como que vai ser a evolução dela nas próximas temporadas aí da série. Agora vamos falar um pouquinho do Esteban. O Esteban, ele é um personagem que ele é composto de recursos que são muito, muito, muito usados em séries e filmes teen, que é o cara bolsista, que sofre bullying dos mais ricos, que é um tanto introvertido, mas que é interessante a vários olhares, né, tanto femininos quanto masculinos. A gente já viu essa receita outras vezes, dando um exemplo, assim, muito de cara, assim, tipo, da Netflix mesmo, Sinan de Love on One tem essa vibe, assim, do cara meio que tá sendo rejeitado, que é esse papel aí do cara que é incompreendido, mas que é extremamente talentoso, que, assim, comparando com o Sinan, no caso, o Sinan pra escrita, né, do Esteban pro canto, enfim. Ele sabe que ele tem potencial, mas ele entrou no Elite Way por um motivo além. Ele tá em busca da mãe dele, e isso também moldou um pouco da personalidade dele. Ele tem medo de abandono e ele tem um nível redobrado de desconfiança com relação aos outros. Porque ele sempre acha que as pessoas podem estar escondendo alguma coisa. Se vocês separaram, o Esteban tá sempre meio assim com relação aos outros, porque ele sempre tem um pé atrás com todo mundo. É um personagem que ele é facilmente gostável, porque as pessoas costumam ter empatia
por personagens que sofrem bullying ou injustiças no geral, né? E me surpreende, na verdade, que ele é um personagem que é estável mentalmente, porque esse perfil de personagem costuma vir com muitas questões autodestrutivas, né? O próprio Sinan, que eu tava dando exemplo, ele era alcoólatra, né? Sendo adolescente. Enfim, existem vários personagens, assim, que são os mais, assim, rejeitados, entre aspas, né? E que eles vêm, assim, com questões de achar que não são merecedores de viver, por exemplo. Principalmente depois dele ter descoberto que o pai dele não era o pai dele biológico, né? Mas ele acabou passando bem por cima disso. Isso pode ser uma falha de aprofundamento de roteiro aí, né? No personagem, nas questões que ele poderia trazer ao descobrir isso. Ou pode ser também uma opção aí do roteiro por ele ser um jovem mais saudável mesmo, eles não querer abordar esse tipo de coisa na série, não sabemos até então. Ele é muito confortável consigo mesmo fisicamente falando, assim, isso dá pra ver na forma com que ele se veste, né, e tal. Ele usa roupas bem características dele, ele usa seguidamente um moletom por baixo do blazer, assim, né, e isso mostra que ele tem um apreço, assim, por se sentir confortável, né, ele não pode ficar só com o moletom, porque o uniforme da escola é aquele blazer, mas, assim, dá pra ver que ele tem a essência dele ali e ele não quer perder isso. Agora a gente vai falar um pouco da rainha maravilhosa Andy. A Andy é uma unanimidade, acredito eu, ela é uma personagem que é confortável de se assistir. Você vê nela uma amiga que você queria ter, uma pessoa que não liga pro que os outros pensam, que tem uma personalidade forte, mas ela é muito calma. E ela quebra esse estereótipo de personalidade forte, de que tem que ser explosivo, né? Porque a gente tem, assim, na cabeça que, nossa, é uma pessoa super, assim, autêntica, sem papas na língua, daí ela tem que ser explosiva. Não, a Andy não é assim. Ela não cai nesse estereótipo de que a pessoa com personalidade forte tem que ser grossa e irritadiça. Ela é extremamente marcante, ela tem muita presença, mas ela transmite uma calmaria, sendo um ponto de harmonia aí, sabe? Às vezes tá acontecendo um caos, assim, mas você olha pra Andy, ela tá bem, sabe? Ela me passa uma vibe meio Kiara de Outer Banks, só que menos marrenta, sabe? Ela tem essa coisa, assim, de tipo a farinha que dá liga. Ela é extremamente esclarecida, por mais que ela seja super jovem, e é muito interessante ver como ela não tem dúvida sobre a sexualidade dela e sobre o interesse dela na Emília. A Andy é o tipo de personagem que todo ator sonha em interpretar, que é uma personagem otimista, criativa, mas que é racional. Ela é extremamente prática e ela tá sempre disposta a resolver questões que aparecem. Inclusive, ela é uma personagem que ela pode futuramente ser utilizada como uma futura, assim, gerenciadora de crise, sabe? Porque ela sabe lidar bem com as pessoas. Eu gosto muito do visual dela, como ele reflete a atitude da personagem. Ela usa vários penteados diferentes, ela usa blusas com transparência, ela usa acessórios marcantes, a atriz tem várias tatuagens e eles deixaram as tatuagens pra personagem. Isso é uma coisa que me chamou atenção, inclusive, porque os atores, vários têm tatuagem, eles deixaram as tatuagens dos atores. Eu acho isso muito legal, acho que dá autenticidade pros personagens. E a Andy, né, toda tatuada, a Lisette Selene, né, que é a atriz que interpreta a Andy, e eles super deixaram, achei que deu um tom bem legal pra personagem. Agora a gente vai falar do Luca Colucci, né, gente, esse personagem aí tão polêmico, mas que tanta gente gostou, né, fez tanta cagada, mas no final deu aquela redimida, mas enfim. O Luca é a nossa Regina George da série, né? Colucci nato, ele sempre vai fazer alguma coisa se isso trouxer benefício pra ele próprio. Caso contrário, ele não tem muito interesse, não. Ele passou a temporada inteira tentando sabotar a banda das pessoas que confiavam nele por simplesmente querer o melhor pra si, já que ele acreditava, né, que ajudando a Seita colocaria ele na banda que ia vencer aí a batalha de bandas. Ele não se importa com o sentimento dos outros, ele gosta de manipular as pessoas para as coisas acontecerem como ele prefere. E muitas vezes ele distorce a realidade pra poder manipular também, e as pessoas acabam não percebendo. E ele aprendeu desde novo que, sendo Colucci, ele ia poder tudo, né? E também, pelo pai dele exigir tanto que o Luca fosse como ele quer, o Luca sente uma necessidade de ser uma pessoa de sucesso em todos os meios possíveis, assim. Ele tem aquela vibe meio bad bitch, assim, que a gente tá acostumado em ver em vários vilões no cinema, mas ele tem um arco de redenção interessante, porque ele percebe que pra ser um Colucci, ele não precisa passar a perna em todo mundo. Basta ele ser autêntico como ele é, e ele é uma pessoa extremamente autêntica, né? Ele tem aí um problema, né, que ele tem falas muito preconceituosas, né, ao longo dos primeiros episódios da série e tudo mais, né, porque na cabeça dele, ele tá sendo extremamente sincero, mas, assim, é uma sinceridade que tá agredindo minorias, então isso não é bom. Mas ele é um personagem que tem tudo pra crescer muito ao longo, né, das próximas temporadas. Até porque ele viu que, sendo sincero, ele pôde afrontar o próprio pai dele, o que pra ele é o melhor de tudo. Bom, agora a gente vai falar do fan favorite, que é o Dixon, gente. Não teve uma pessoa que não amou o Dixon. Ele é maravilhoso, sem defeitos. É um personagem extremamente
extrovertido. O Jerônimo Cantillo, que é o ator que interpreta ele, deve ter se divertido muito compondo esse personagem. Além dele usar roupas super divertidas, descontraídas, customizadas, ele tem um visual e um moicano que é bem característico dele. Ele se expressa muito através de como ele se veste, né? Que também é bem numa vibe hip hop, que é o sonho de carreira dele. E é um personagem que transmite muita segurança pros seus amigos. Porque se vocês separarem, o Esteban confidencia coisa pra ele, a Hannah confidencia coisa pra ele. Pra mim, a tendência é que isso aumente e que o Dixon acabe se tornando o amigo de todos, sabe? Não que eles não sejam amigos entre si, mas que ele seja referência de amizade pra eles dentro da banda. E seja o cara que guarda os segredos de todo mundo. E talvez isso pode acabar sendo usado contra ele em algum momento no futuro. Ele é super criativo, sensível, ele sabe ouvir bem as pessoas, né? Por isso que ele tem essa coisa das pessoas quererem contar as coisas pra ele. Tanto é que ele e a MJ têm um desenvolvimento aí de uma relação. A paixão do Dixon pela MJ foi construída aos poucos, né? Com o passar dos episódios. Eu falei isso, né, no meu vídeo que eu fiz da temporada, né? Que eu falei que, por exemplo, eu gosto muito da Jana e do Esteban, mas que eu acho que a relação deles não foi bem desenvolvida, né? Que eu acho eles fofos juntos, mas que faltou um desenvolvimento deles como um casal. Já o Dixon e a MJ, não. O Dixon e a MJ, tipo, teve todo um desenvolvimento do Dixon adquirindo interesse nela, se aproximando dela aos poucos e tudo mais. Eu achei fofo. Bom, agora a gente vai falar da MJ, que é uma personagem que é muito, muito, muito diferente da Andrea Chaparro, que é a atriz que interpreta ela. A MJ é uma personagem que ela tem uma forte necessidade de se mesclar ao meio. Por ela ter uma família bem religiosa, ela, ao longo da trama, ela vai mudando a forma de se vestir, né? Inclusive, isso vira uma questão num momento ali, no ensaio da banda, que a Jana fala pra ela, a gente tá tentando fazer uma unidade de uniforme, né, tipo uma coisa meio próxima de todo mundo e tal, mas assim, ela quer se moldar ao que ela julga descolado, né, ela muda um pouco a forma dela agir e tudo mais, até porque ela chega na escola de uma forma muito diferente com o que ela tá no último episódio, por exemplo. Ela é uma personagem que tem inseguranças, muito se deve à criação dela, porque ela tem pais super protetores, e isso faz com que ela acabe tomando decisões precipitadas. Por sua inocência, ela acaba acreditando em coisas que as pessoas contam pra ela, como quando o Luca manipulou ela pra fazer ela pensar que ela tava à sombra da Jana, ou quando o Sebas tentou afastar ela dos outros da banda, né, dizendo que ela não tinha que estar na banda, que ela merecia mais, no caso. Mas assim, claro que ela não é boba, né, porque também ela mentiu pros pais, né, sobre a Elite Way School, né, ela falou que ela ia pra outro lugar e tudo mais, então assim, ela não é inteiramente inocente, né, porque tem muita gente que pinta ela como a pura inocência completa. Não, ela é ligeira também. Seu maior momento de autoconfiança é quando ela tá cantando. Inclusive, ela canta muito bem, né, gente? O melhor momento da MJ na temporada, né, foi aquele momento ali da festa que ela tá cantando. Ela canta super bem, ela tem uma voz linda. A atriz, no caso, e a MJ também. Só que, ao mesmo tempo que ela tem essa questão de se moldar ao ambiente e agradar os outros, ela também sustenta isso com relação aos pais dela. Pra poder garantir que ela ficasse na escola, no ato desesperado, ela decidiu cantar com o Sebas, né, porque ela não tinha a garantia de que a banda, né, deles ia cantar de fato mesmo ou não. Mas isso também passa pela compaixão que ela sente pelas pessoas, porque ela ficou, assim, com pena do Sebas, né, e acabou se juntando a ele e acabou que esqueceu tudo que ele fez ao longo da temporada pra gongar com eles, né. Assim, a Andrea, que é a atriz que interpreta a MJ, ela é muito diferente, né, assim, na vida da MJ. Então, ela faz muito uso de um olhar por baixo, que ela olha assim, que isso faz as pessoas ter um olhar mais, assim, de compaixão, sabe? Ela traz um ar mais inocente pra personagem e as pessoas olham pra ela com mais carinho. E, gente, só uma coisa. Teve gente no meu vídeo da temporada de Rebelde que me xingou porque eu não gostei da MJ. Eu queria contar uma coisa pra vocês, que a MJ não existe, gente. A MJ é uma personagem, assim como todos os outros que eu tô falando aqui, é tudo personagem, tá? Você não precisa ficar irritado porque uma pessoa não gosta do seu personagem favorito. Gente, eu vi, por exemplo, eu gostei muito do Esteban e eu vi muita gente que odiou o Esteban. E tá tudo bem, eu não vou ficar xingando as pessoas porque não gostaram do Esteban, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, assim, pra mim tá ótimo, entendeu? Eu gostei, você não gostou, ou eu não gostei, você gostou, e tá tudo bem, gente, não tem estresse, tá? Personagens fictícios, beleza? Agora a gente vai falar da nossa brasileira Emília. Ai, gente, a Gigi Grigio arrasou demais. Eu vi uma entrevista que ela falou que ela não tem o hábito de cantar e que ela se sentia muito segura e tudo mais. E eu fiquei muito, muito feliz de ver ela cantando, porque pra mim ela conseguiu desenvolver muito bem. A Emília é uma personagem que tem duas faces. Uma é o que ela mostra, que é a casca na qual ela se protege. E ela tem também a Emília de verdade, que tá por baixo dessa casca, que é o que a Andy enxerga. Ela é uma brasileira em solo mexicano e ela precisa muito se dar bem na escola pra realizar o seu sonho. Então por isso que ela cria essa capa onde ela é rude, autoritária e até impaciente. Ela se coloca como superior aos outros, porque ela tem nisso como um mecanismo de defesa. Ela é assim, ataco antes de me atacarem, sabe? Até porque
que o Luca, em dado momento, chama ela de Miss Favela. Mas por baixo disso, a gente vê que tem uma garota sensível e inteligente. Ela se vê mexida pela Andy, mas ela pondera bastante sobre isso. Ela precisava do Sebas pra avançar na batalha de bandas. Então, uma personagem que, inicialmente, se mostrou uma vilã bem caricata, quase vibes assim Sol de la Riva, que era tida como uma rainha da escola, foi aos poucos se abrindo e mostrando como ela é por dentro. E como ela tem, sim, um coração. Isso ficou bem claro no fim da temporada, quando ela deixa o Sebas depois de comprovar que ele fez coisa muito errada. E ela sabia que ele era baixo, mas ela não imaginava que tanto, né? Ela já tinha demonstrado a irritação dela com relação a querer desclassificar a outra banda, né? Achando que como se ele não tivesse, né, competência própria pra passar sozinho. Ela é eficiente, confiante e ela age muito de uma forma estratégica. A união dela com o Sebas é a maior prova disso, né? Até porque ela também ia se beneficiar disso e ela não é boba nem nada. O problema é que ela também é intolerante e impaciente e teimosa. Talvez por puro medo de não ser respeitada. Existe no audiovisual vários personagens que inicialmente se escondem, assim, numa casca e depois vão se abrindo. Como a própria Blair Waldorf de Gossip Girl. Assim, eu acredito que a Blair tenha sido uma boa fonte de inspiração pra Gigi Grigio compor a Emília. E agora nós vamos encerrar falando do Sebas. O Sebas, que é tido como o nosso vilão, né? A mãe dele aí, futura presidente do México. E isso acaba beneficiando ele, né? Porque quem é que vai querer ir contra o filho de uma política super influente, né? Ele tira muito proveito disso, sendo um dos principais membros da seita, que há tantos anos tinha desaparecido, né, da Elite Way School. Ele consegue ser mais manipulador que o Luca. Um grande exemplo disso foi o momento que a Jenna foi terminar com ele e ele conseguiu virar a mesa, dando a impressão de que ela tinha feito mancada com ele e que ele estava terminando com ela. E as pessoas gravando isso no corredor e a Jenna ficou assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele considerou também fazer esse dueto com a Emília por puro benefício próprio também, porque a própria Emília tinha falado pra ele assim, imagina, a pobre brasileira talentosa e o filho de político rico, sabe? Porque dá imprime bem nas revistas de fofoca. Ele é teimoso e é extremamente focado em status social, tendo criado uma rivalidade intencional com o Esteban, que é o bolsista. E ele tá tentando ali o tempo inteiro de tudo pra humilhar o Esteban na frente dos outros, né? E ele também não costuma ter empatia pelas pessoas. Um personagem que tem uma construção parecida com a dele é o Draco Malfoy de Harry Potter. Eu cheguei a ver ali um painel de inspirações ali pra aparência física do Sebas e uma delas é o DiCaprio mais novo. E ele tem um cabelo meio solto nos olhos, né, que passa uma vibe meio bad boy, assim, que é muito diferente do ator que interpreta ele, né, que é super fofinho, já aprendeu português, uma gracinha, gente. Eu acho que o Sebas promete bastante, já vi gente shippando Luca e Sebas. Vamos ver o que vai rolar aí na segunda temporada. Estou curiosa. Me conta aí embaixo qual perfil você gostou mais. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.